Salve, salve, meus amiguinhos do segundo ano, tudo bem com vocês? Bem, o horário mudou e nós temos uma aula hoje, então eu estou gravando essa aula agora pela manhã, segunda-feira, hoje é dia 15 de junho, e essa aula tá fresquinha aí para vocês, ok? Bem, então eu gostaria que vocês abrissem aí o caderno 2 na página 147, galerinha. Vamos começar aí a unidade 2, né? Eu sei que tem algumas partes de interpretação de texto que nós ainda precisamos terminar na unidade 1, mas eu vou dar uma acelerada na parte gramatical para que depois, né, eu possa voltar com um tempo tranquilo e fazendo toda essa parte de interpretação de texto. Bem, na unidade 2, nós vamos falar sobre relações de posse, né? Então nós temos aí o caso genitivo, the genitive case, que é esse apóstrofe S. E vocês podem me perguntar, mas teacher, esse apóstrofe S eu já vi em algumas situações, né? Como, por exemplo, quando eu estou abreviando o verbo to be, o is, né? Também eu tenho o apóstrofe S. E nós temos algumas outras possibilidades que nós vamos ver aos poucos aqui, tá? Então vamos lá. Nesta unidade, trataremos das relações de posse expressas pela preposição of, que é o de, e pelo uso do apóstrofe S, certo? Que é esse caso aqui. Também conhecido como caso genitivo, o genitive case. Assim, aquele que possui recebe a adição de um apóstrofe mais um S, seguido da coisa possuída ou da relação de parentesco que tem com aquela coisa. O apóstrofe S indica. Que confusão, né, galera? Mas vamos tentar entender isso daí com mais calma. Todo mundo aqui conhece o McDonald's, ou Bob's, ou Habib's, ou quem é de Osasco, né, conhece um lugar famoso aí que fechou recentemente, que é o Chess, né? Todos esses nomes que eu falei, eles vêm seguidos de apóstrofe S, né? E aí vamos entender o porquê, né, que esses nomes são seguidos de apóstrofe S. Bem, reparem que todos eles são nomes de pessoas, né? O Bob, o Habib, que é um nome árabe, o McDonald, que é o Ronald McDonald, McDonald é o sobrenome do Ronald, né? Então, em inglês, quando eu tenho uma pessoa e eu quero indicar uma posse de alguma coisa, eu faço uma construção um pouquinho diferente da do português. Nós não temos em português essa construção, né? Então, eu coloco primeiro o nome da pessoa. Então, por exemplo, Bob. Aí eu coloco o apóstrofe S, que é para indicar de. Então, ou do ou da, né? Depende. No caso aí, Bob's é do Bob. E McDonald's, do McDonald. E Habib's, do Habibi. Mas do Habib o quê, teacher? Ou do McDonald's, ou do Bob o quê? Um restaurante. Como nós falamos de marcas conhecidas, né, então todo mundo sabe que se trata de um fast food restaurant. Então não precisa colocar. Mas normalmente quando nós temos coisas que não são tão conhecidas, eu preciso dizer o quê? Então digamos que eu abra um bar em Osasco. Então eu posso chamar de Fernando's Bar, certo? Porque não é uma marca conhecida. Se um dia se tornar, por que não? Né? Mas por enquanto, não, tá bom? Ó, então vamos lá. O apóstrofe S ele indica que algo pertence a uma pessoa ou a um animal. Olha só o exemplo. That is, aquele é, tá aqui, eu vou marcar para vocês, Léo's car. Tá vendo? Ó? Primeiro vem a pessoa. Então por isso que eu quero que vocês lembrem de Bob's, de McDonald's, de Habib's, porque primeiro vem o nome da pessoa. E depois vem o quê? Car. Então é o carro do Léo. Léo's car. Se fosse o carro do João, João's car. O carro do Pedro, Pedro's car. E assim por diante, ok? The dog's bone. Ó, o osso, que bone é osso, do cachorro. The dog's bone. Beleza? Também serve para indicar parentesco ou uma relação de posse. Então, por exemplo, Susan's é o que da Susan? Cousin, prima. Então, em português eu falo invertido. A prima da Susan. Susan's cousin. My cat's kittens. Os filhotes da minha gata. My cat. Minha gata. Kittens ou kittens são os filhotinhos. Dr. William's patient. Do Dr. William, o quê? O paciente. Então, o paciente do Dr. William. Características de pessoas ou animais. James Blue Eyes. Do James, o quê? Os olhos azuis. Então, os olhos azuis do James.
The elephant's tail. Do elefante, o quê? O tail, que é o rabo. Então, o rabo do elefante, certo? Então, se você lembrar de McDonald's, de Bob's, de Habib's, Levi's, né, que é uma marca de loja, Bunny's também, que é uma marca de roupas, vocês conseguem entender que nós sempre começamos pelo nome da pessoa. Então, olha só que loucura, né? Levi's significa do Levi. Estranho, né? Mas é assim. Bem, além de indicar posse, o apóstrofe S também é a forma abreviada de is ou de has. Então, esse apóstrofe S, ele é meio chatinho, porque nós temos que analisar a frase. Algumas vezes esse apóstrofe S vai ser esse caso do genitivo, que nesse caso ele não está abreviando nada. Algumas vezes é o is, é o é, e outras vezes é o has, que é o tem. Né? Então, o has pode ser contraído na forma has got, ou quando usado como verbo auxiliar em tempos compostos perfeitos. Por exemplo, she's got a little lamb. Ela tem um carneirinho. Então, esse is aqui, esse S é o has. She has got. Olha o outro aqui. He's been to Europe twice. Ele foi 2 vezes à Europa. Então, esse S de novo é o has. O apóstrofo indica a omissão de uma letra nas formas abreviadas de alguns verbos e também de auxiliares. Então, ó, I am, com o apóstrofe eu abrevio para I'm. She will, com o apóstrofe eu abrevio para shall. Do not, usando o apóstrofe eu abrevio para don't. Podemos usar o apóstrofo também para nos referir a uma determinada década. Por exemplo, the 80s ou the 1980s. Quando você vê esse apóstrofe S, vai dar a ideia da década. Então, quando está the 80s ou the 1980s, seria nos anos 80 ou na década de 80, certo? O apóstrofe S é comumente usado também no nome de alguns estabelecimentos comerciais, deixando subentendido o tipo de estabelecimento. Como eu falei para vocês aí, aqui uma foto, ó, Nathan's Famous, né? Então, Nathan's em vez de Nathan's Restaurants, ou Luna's em vez de Luna's Restaurant. Então, é o mesmo caso de McDonald's, Bob's, Habib's, né? Você deixa subentendido. Belezinha? Então, agora vamos para a próxima página. Página 148, galerinha. Opa, isso. Particularidades do apóstrofe S. Quando há mais que um possuidor, teremos a seguinte informação. Então, nós temos duas coisas. Então, por exemplo, o restaurante não é só do João, é do João e da Maria. Né? Então, como que nós fazemos isso? Vamos ver aqui um exemplo. Ó. Lucy and Mary's teacher, o professor da Lucy e da Mary. Lucy's and Mary's teacher, o professor da Lucy e o professor da Mary. Vamos ver se tem diferença. Ó. No primeiro exemplo, temos um único professor para os dois. Então, quando eu tenho, por exemplo, o teacher é o professor tanto da Lucy quanto da Mary. Então, esse professor é da Lucy e da Mary. Então, eu não preciso colocar nos dois, eu coloco só na última pessoa, só no Mary's aqui. Agora, quando é o professor da Lucy é uma pessoa e o professor da Mary é outra pessoa, então eu coloco apóstrofe em cada um. Então, olha só, em português fica difícil, né, de eu diferenciar se é o mesmo professor ou se são dois professores, né? Então, em inglês dá, porque se tiver nos dois, o apóstrofe S significa que são professores diferentes. Então, o professor da Lucy e o professor da Mary. Então, você põe Lucy's and Mary's, ok? Bem, vamos lá. Para palavras terminadas em S, devemos considerar as seguintes regras, porque tem palavras que terminam em S. Então, substantivos e nomes próprios no singular terminados em S ou dois S recebem o apóstrofe S. Por exemplo, Francis termina com S, mesmo assim nós colocamos o apóstrofe S. House, a casa do Francis. Louis, hero, o herói de Louis. Repara que na pronúncia a gente nem consegue pronunciar esses dois S aí. Ele só vai aparecer realmente na escrita, ele não aparece quando nós estamos falando. Tá? Alguns substantivos comuns de nomes próprios terminados em S ou dois S, né, tipo actress, waitress, Charles, Marcos e Thomas, Adonis, etc. Tá? Bem, substantivos e nomes próprios no plural terminados em S recebem apenas o apóstrofe. Opa! Então, pera lá. Quando é um nome, tem S, mas ele está no singular, eu coloco o apóstrofe S. Agora, quando a palavra está no plural,
eu não coloco outro S, eu só coloco o apóstrofe. Lembrando que tanto um quanto o outro você não consegue perceber na pronúncia e sim na escrita, né? Então, ó, por exemplo, The Kids Toy, os brinquedos das crianças. Então, ó, kids já tem o S, está no plural. Se eu tirar o S, fica criança. Portanto, eu coloquei o S no plural, então aqui eu só ponho o apóstrofe. Olha um outro exemplo aqui, ó, dos Simpsons. The Simpsons Movie, né? O filme dos Simpsons. Então, os Simpsons já está no plural, não é verdade? Portanto, aí o que eu faço? Só coloco o apóstrofe. Belezinha, galera? Bem, então, vocês devem ter percebido aí que esse vídeo ele está em um canal agora, que é um canal que eu já tenho há alguns anos. Eu não usava muito porque eu não tinha o hábito, né, de usar YouTube. Mas a partir de agora, né, ideia dos meus alunos aí, eu vou começar a colocar os vídeos no canal, porque fica mais fácil para vocês, porque não precisa fazer download. Então teve muita gente que estava sem espaço no celular ou no computador para fazer o download e o vídeo fica travando se você não faz o download, não é verdade? Então agora fica assim, eu sempre coloco o link aí para vocês assistirem. Então, pessoal, vai ficar como agora. Na página 150, vocês têm exercícios sobre essa paradinha aí do genitive case. Então vocês podem assistir aí o vídeo quantas vezes vocês quiserem, né? Fazer as atividades que eu vou mandar para vocês o link do Google Forms, não se preocupem, talvez demore um pouquinho porque a nossa aula era na quinta-feira e eu costumo gravar durante a semana, né? Então essa aula eu gravei agora pela manhã e eu vou ter aula até às 11 horas. Assim que eu terminar minha aula às 11 horas eu vou fazer o Google Forms para vocês mandar o link para vocês responderem. Mas vocês já podem responder no livro, porque depois é só clicar lá no Google Forms para fazer, tudo bem? Então, página 150, galerinha, do exercício 1 até o exercício 8. Todos os exercícios que nós faríamos em sala, vocês vão entregar para mim pelo Google Forms, tudo bem? Então, aproveitando aí, já que é novidade para a gente, se vocês puderem curtir o canal lá, se inscrever no canal, né, porque essas aulas vão ficar disponíveis aí para quando vocês precisarem, tudo bem? Então é isso, galerinha. Estou de volta. Então é isso daí. Um beijo para vocês, um abraço, fiquem com Deus e até a semana que vem. Bye bye, guys.